Saudações, filhos e filhas ilustres de Surubim! Vamos hoje ter um diálogo bem interessante, bem legal, sobre a vida e obra da escritora surubinense Maria José de Brito, que está aqui ao meu lado. Também vamos conversar um pouquinho sobre a vida e obra de uma das escritoras de Surubim, Elzi Bezerra de Melo. E aqui ao meu lado eu tenho a filha dela, Valdenise de Melo, que também, tem sua participação na arte surubinense através da contação de histórias, que também vai falar sobre a vida dela. Então, vamos lá falar sobre essas mulheres fortes e guerreiras da nossa cidade. Vai ser um diálogo incrível. Vem com a gente. Olá, saudações, filhos e filhas ilustres de Surubim. Hoje, através do SESC, em parceria com a Alas e o Reduto Coletivo, estamos na casa de uma das notáveis escritoras de Surubim, a Maria José de Brito. E hoje a gente vai conversar um pouquinho com ela sobre sua produção literária. Tudo bem, Maria José de Brito? Tudo bem, Luana. Prazer recebê-la aqui na minha residência. Nossa, pra gente que é uma satisfação, do SESC, o Reduto Coletivo e a Alas, estar aqui conversando com a senhora hoje. Então a gente vai começar essa conversa bem gostosa e eu vou começar fazendo uma pergunta para a senhora. Você queimou. Fala pra gente, quando foi que começou esse seu interesse pela literatura? Literatura iniciou desde quando, sem me aperceber, eu fiz o convite da minha turma de 1967. Então eu fui a titular da turma e eu fiz um acróstico, que foi justamente a minha primeira poesia, estava ali naquele acróstico, de 53 alunas, 53 letras, e coloquei, não foi no início do trabalho, foi no meio do nome das professorandas. Eu coloquei: adeus, colégio querido, de ti levaremos as melhores recordações. 53 letras. Aí começou. Depois eu fiz novas produções e rasgava, que achava que aquilo não valia nada. E aí, quando a senhora começou a perceber que o que a senhora escrevia tinha um valor linguístico, literário? Isso, chegou. Isso foi justamente através da leitura do Jornal do Comércio e Diário de Pernambuco, que eu fui assíduo a vida inteira. Então eu lia semanalmente, todo domingo, eu lia o Jornal do Comércio e o Diário de Pernambuco. Então, no Diário de Pernambuco, eu vi uma propaganda dizendo que havia um concurso literário em Brasília. Então, eu participei de 4 concursos e fui classificada com 7,5, 8,5 e um 9. Então, quando eu tirei um 9, e recebi mais uma medalha. A Medalha Cultural Ede Almeida Vitor, de Brasília. Quando eu recebi o 9, eu digo: não vou mais enviar para concurso. O 10 que vai dar sou eu, que é o meu primeiro livro, Retrato de Minha Alma, que foi lançado no dia 16 de julho de 1995, no Clube Cara e Coroa. O seu primeiro livro? Primeiro livro. E daí não parou mais? Não parei mais, e foi assim, uma sequência muito grandiosa. É uma inspiração divina, porque ao perceber, porque se alguém pensar que em lucro financeiro de livro, vai quebrar a cara, porque eu pensei no dom divino que Deus me deu e que eu não poderia enterrar. Então, quando eu vi que era um dom, eu digo: eu vou produzir, não me interessa se venda, se deixa de vender. No entanto, eu cheguei a fazer a produção de 25 livros, Luana. Incrível sua história. E sua maior inspiração, fala pra gente. Jesus, porque é uma coisa assim muito grandiosa, muito acima da imaginação, porque eu não preciso de nada assim. O principal é chegar diante do computador. Na hora que eu chego diante do computador, eu ali saio naturalmente, espontaneamente, que eu viro horas, madrugadas, e me esqueço do mundo, me esqueço dos problemas, fiquei totalmente curada das emoções, que eu era internada com depressão, eu vivia muita depressão.
Então, depois que eu passei a escrever, me libertei de tudo isso, Luana. Então, seu primeiro livro de poesias, Retratos de Minha Alma, não é isso? Retratos de Minha Alma. E depois não parou mais. Não. Então, 5 livros de poesia. De poesia. Só poesia. Então, vou pedir para a senhora declamar uma poesia para a gente. A poesia que a senhora mais gosta. A que eu gosto é a fantasia, mas eu vou dizer outra. Certo. Posso ser de pé ou aceitada? Aceitada, né? Então, pelos caminhos por onde passei, fizeram-me provar um pouco de tudo que hoje sei. Um amor acabado, um triste passado, um viver separado. Caiu sobre o meu amargo viver, uma eterna e cruel frustração que levarei pelos caminhos de minha vida até morrer. Perdi a quem tanto queria, por causa de covardia. Andei, penei, chorei, calei, perdi, fingi e menti. Consegui com esforço sobrenatural reerguer-me e levantar a minha moral. Depois que a tormenta enfim passou, os únicos sentimentos que me restam são compaixão, pena e dor. Mas hoje, apesar de no passado haver te amado tanto, prefiro e desejo tão somente viver só. Incrível, né? A Maria José de Brito, gente, tem uma memória, assim, certo? Admirável. Ela sabe muitos poemas dela, todos decorados. É incrível conviver com ela, conversar com ela. E não para por aí. Não é só livro de poesias que a Maria José de Brito tem, não. Ela transita, né, sobre vários gêneros. Ela escreveu diversos outros livros. 14 livros de literatura infantil. 14 livros de literatura infantil. Além também de livros direcionados ao ensino da arte para professores. Então aí é uma carreira vastíssima, né, de produção literária que a Maria José de Brito tem. Então, Maria José de Brito, fale pra gente, né, como foi que surgiu essa sua vontade de escrever além da poesia, para transitar por outros gêneros? Fala pra gente. A literatura infantil surgiu justamente através de um ex-aluno meu, que ele fazia de 10 em 10 anos, ele tem o censo, então ele fez o recenseamento em São Paulo. Chegou na residência de Ana Marques, ela era secretária da Academia Brasileira Infantil e Juvenil. Ela não o convidou e ele ficou observando os diplomas na parede da casa da residência dela. Então ela chegou, ele disse: a senhora é escritora? Ela disse: sim, sou. Por quê? Ele chegou e disse: eu tenho uma ex-professora minha que também é escritora. Ela chegou e disse: não diga, entre. Aí foi quando abriu as portas e fez com que ele adentrasse. Ao entrar, aí ela começou a dialogar com ele e disse para ele: vou entregar um cartão que você vai levar para essa professora sua. Você entrega, ele se entrega. E ele veio passear e trouxe aqui o cartão de Ana Marques. E ela entrei em contato e ela chegou e me propôs: se você fizer 2 livros de literatura infantil, eu lhe coloco na Academia Brasileira Infantil e Juvenil em São Paulo. Nossa. Aí eu digo: isso aí vinha no verso do diploma, vem dizendo: poesia de alta acessibilidade, autora vocacional, tendência para outros gêneros literários. Ali foi um incentivo, uma motivação muito grande, porque não foi ninguém de fora que me disse. Vieram através dos diplomas de Brasília, que eu quisesse escrever, eu poderia escrever, porque eu nasci com o dom da escrita. Então foi quando eu fiz os 2 livros de literatura infantil, Festival de Pipas nos Ares e O Mundo Mágico da Formiguinha. São lindas suas obras. Aí justamente em 2002, 22 de março de 2002, eu fui na academia receber o diploma lá na Academia de Literatura Infantil e Juvenil em São Paulo. Eu estive lá, marquei presença e meu nome ficou registrado lá. Com o meu nome registrado lá, Luana, aí chegou uma professora de Jabuti do Paraná, que ela foi receber também um certificado, já noutra ocasião, e ela pegou meu endereço. Ao pegar meu endereço, o nome dela é Marli Terezinha Bressanin. Ela mandou
solicitar meu nome e autorização para os alunos delas enviarem cartas para mim. Eu recebi um monte de cartas e o trabalho dela foi divulgado. Ela tirou em segundo lugar pelo MEC. O trabalho dela é Descubra um Escritor. Então, com esse Descubra um Escritor, ela mandou meu nome para vários lugares do país. Então, eu recebi cartas, que é justamente onde tem o livro A Colheita. No livro A Colheita é uma parceria mais dessa professora, porque se não fosse essa professora, meu nome não estaria assim tão distante. Porque aí eu cito alguns nomes que chegam na memória. Jabuti, no Paraná, que é onde ela mora, Marli Terezinha. Jabuti, no Paraná, Urupês, São Paulo, Borborema, São Paulo, Abado Curuçá, Belém do Pará, São Bernardo do Campo, São José dos Campos, Ananidel, Belém do Pará, Santa Luzia do Pará, Caruaru, Pernambuco, Pombos, Pernambuco, e tem muito São Bernardo do Campo, São José dos Campos, Campos de Jordão, São Paulo. Então, meu nome foi para muito longe, muito distante, e eu devo primeiramente a Deus, que é Ele, a minha confiança é toda e plena nele. Que perfeição, gente. Então, vocês estão vendo que a obra de Maria José de Brito, né, vem de Surubim, mas ela se estende, né, caminha por aí solta, com maior sucesso. Caminha a todo vapor, e agora com esses 3 livros infantis, que a editora Prazer de Ler me comprou os direitos autorais, ela divulgou pelo Nordeste todinho, Norte e Nordeste. Eu recebi, assim, de uma professora Aline, do Belém do Pará, o contato de Peixinho, que ela estava trabalhando lá em Belém do Pará e querendo entrar em contato com a escritora. E eu mantive contato com a Aline em Belém do Pará. Com tanta riqueza. Agora eu vou pedir para a Dona Galega falar um pouquinho, um trechinho de uma obra infantil, né? Ela tem uma memória excelente e ela vai falar pra gente um trechinho de uma de suas obras. Canta passarinho, vem fazer teu ninho, vem me alegrar. Canta passarinho, vem fazer teu ninho, vem me alegrar. Canta sabiá, canta beija-flor, no galho da árvore diz assim, amor. Canta sabiá, canta beija-flor, no galho da árvore diz assim, amor. Canta passarinho, vem fazer teu ninho, vem me alegrar. Canta passarinho, vem fazer teu ninho, vem me alegrar. Canta sabiá, beija-flor também, no galho da árvore diz assim, meu bem. Canta sabiá, beija-flor também, no galho da árvore diz assim, meu bem. Canta passarinho, vem fazer teu ninho, vem me alegrar. Canta passarinho, vem fazer teu ninho, vem me alegrar. Que perfeição! Bravo! O ninho do passarinho. Essa é tirada para o ninho do passarinho. Maria José de Brito, aqui em Surubim você já transitou, Surubim região, né? Você já transitou por todas as escolas, quando as crianças encontram com você. Mais de 30 locais que eu fui homenageada. Mais de 30 que eu coloquei agora nesse livro novo de agora. Os locais todinhos por onde eu percorri. Fala pra gente, assim, alguma palavra, alguma situação de uma criança que encontrou com você e que marcou, assim, essa sua caminhada. A minha caminhada em todo lugar que eu chego, que eu acho que para mim o teatro da vida foi pleno de realizações, justamente porque foi justamente dentro de sala de aula, dentro da escola. Porque se não fosse a escola, eu não teria assim tantas chances de aproximação, de aconchego com o aluno, como foi com Antônio Lira de Moura. Antônio Lira de Moura, ele fez um poema para mim, ele esteve aqui recentemente agora em Surubim. E ele diz, és minha companhia constante, és meu assíduo consolo, um ser perspicaz e incrível,
um ser bizarro e solícito, que me caminha firmemente, que me trata de forma orvante, que não me deixa oscilar, que no mais amargo da algia me eleva, me encoraja e traz-me de volta ao real da vida. És meiga, capaz e amiga, és delicada, sensível e virtuosa, és bonita por dentro e por fora, num mundo como este, obsceno, infame e fausto. É raro encontrar pessoas com tantas qualidades próprias que tanto bem fazem ao coração. Por isto foste, és e serás sempre minha eterna felicidade. Isso aí foi feito em sala de aula no Colégio Estadual Severino Farias. Incrível, né? E é incrível também a sua memória, você, né? Dos nomes, dos textos. Eu não disse o texto todo. Ele fez 4 versos, eu só disse 2. Parabéns. Bem merecida, né? Essa homenagem e todas as outras que a senhora recebeu. Agora, a senhora falou sobre sua passagem pelas escolas. Uhum. A senhora foi professora durante muitos anos, né? Isso a gente já sabe. 26 anos e 6 meses. E dessa experiência, gente, saiu um livro direcionado aos professores. Fala um pouquinho pra gente dessa obra. 2 livros para o professor, justamente um mais importante, acho que não tem nenhum mais importante. Porque são vários gêneros literários, em todos 2, vários gêneros literários em A Colheita. A Colheita são vários gêneros literários que tem bilhete, carta, poesia, literatura de cordel, tem literatura de cordel, tem um texto de Zé Nivaldo Júnior, falando dos meus livros infantis, e tem um depoimento, 6 ou são 8 depoimentos de ex-alunos do primário, uma coisa muito divina, muito além da imaginação. O que ficou, o que plantei, a semente que eu joguei, eu colhi na colheita. Então, aí é um livro para mostrar para o professor, para servir de motivação para o professor, para ver que vale a pena, que o terreno é muito vasto e que tem muita opção e muito prazer quando se ama o que se está fazendo, porque a educação é um ato de amor, então, um ato de entrega, de doação. Então, eu fiz assim da colheita. O outro livro, Luana, eu fiz por sentir a necessidade da arte em sala de aula. Eu passei 2 anos na Biblioteca Castro Alves, Severino Farias, não me adaptei e eu pedi para sair da readaptação. Ao regressar, Dona Célia me determinou 200 horas aulas só de arte. E eu sentia, assim, muito campo, muita carência de arte, de como levar para o aluno, que era tudo muito resumido e se encontra poucos livros de arte. Então eu fiz um livro de arte para o professor de literatura, português e arte. Não é só para português, serve para português, serve para literatura e serve para o professor de arte, porque tem poesia, tem crônica, trabalhada em sala de aula, dentro do próprio estadual, onde o outro professor que elaborou esse trabalho, e o livro é todinho recheado. Tem teatro, que eu fiz o curso de teatro através de Fernando Guerra, que ele trouxe um grupo de teatro de amadores do Recife, e eu fiz o curso de teatro. Então, eu me preparei para poder chegar diante dos meus alunos. Então, eu não poderia chegar diante de uma sala de aula sem estar preparado à altura, porque não é todo mundo que dá para ensinar, lecionar arte, não, minha filha. Parabéns, Maria José de Brito, mais uma vez. Gente, vocês acham que Maria José de Brito parou por aí? Não. Não. Ela também se estreou, né, na música. Ela produziu vários CDs com músicas religiosas. Fala um pouquinho pra gente desse seu trabalho, Maria José de Brito. Esse trabalho, Luana, eu estive em coma e passei 5 dias na UTI. E ao sair da UTI, eu ando no meu celular, tem o Santíssimo, onde vocês chegar dentro da minha casa, tem o Santíssimo em toda parte. Então, eu sou assídua demais, católica, de carteirinha, não abro mão. E eu abri o celular e pedi a Jesus no papel parede do meu celular. Eu digo, Senhor Jesus, se eu tiver que escapar dessa, eu queria te pedir uma canção para te louvar. Então, eu dobrei o celular, que era um Motorola, dobrei o celular, coloquei no bolso
E meu esposo me trouxe para minha residência, na hora que eu tive alta. Quando cheguei em casa, por volta de 2h30 da manhã, eu abro o celular para jogar, para interter o sono. Então, quando eu abro o celular, vocês não fazem ideia do que Jesus me mostrou. Não fazem ideia. Não tem noção. Eu, quando abri o celular do Santíssimo, eu vi um farol, do mesmo jeito que está direcionado esse farol aqui para mim. Então, ele focava para o lado direito. Eu sozinha aqui na sala, eu disse, meu Deus, tem alguma coisa que o Senhor está querendo me dizer e eu não sei. Revela-me, Senhor. Aí, caminhei, fui lá para dentro, para o computador e comecei. Revela-me, Senhor, o que tens para me dizer. Revela-me, Senhor, o que tenho que fazer. Revela-me, Senhor, eu preciso escutar. Revela-me, Senhor, estou aqui para realizar. Um raio de tua luz veio minha vida transformar, mostrando um novo rumo, como devo a ti chegar. Agradeço a ti, Jesus, em tua serva confiar. Os poderes de Deus Pai és tu que vens me revelar. Revela-me, Senhor, o que tens para me dizer. Revela-me, Senhor, o que tenho que fazer. Revela-me, Senhor, eu preciso escutar. Revela-me, Senhor, estou aqui para realizar. Após longa batalha, vens em mim realizar obras de misericórdia para poder me resgatar. Através de uma canção venho te oferecer um louvor, uma oração para poder te agradecer. Que tal? Nós que agradecemos essa sua presença marcante, essas suas obras. Nós que agradecemos, Maria José de Brito. A gente vai encerrar o momento agora com muita gratidão no coração, às suas obras. Você emocionou agora. Muito! Parabéns, né? Uma história incrível que continua. Fiz 8 CDs e o nono, porque eu separei as melhores, coloquei no CD. E fiz mais um CD com músicas, só músicas infantis. Só músicas infantis. E agora eu vou pedir para a senhora falar, né? A gente vai encerrar. Fale um pouquinho dessa sua última publicação, Plenitude da Alma. Fala pra gente. Plenitude da Alma é um livro que fala da minha vida, da minha infância, da minha carência, da minha pobreza, da minha humildade, que eu venho de uma família muito pobre, muito humilde, e aqui vem relatando assim detalhes de uma vida muito sofrida, muita fé em Deus, e cada página foi marcada de tudo como se tivesse acontecido ontem, flagrante da minha vida, numa memória assim inusitada, porque eu tenho como se fosse tudo retratado, como se tivesse acontecido antes de ontem ou ontem. Então eu faço minha narrativa da minha infância, da minha juventude, dos meus pais, da minha família, e entra em detalhes aqui. Logo em seguida vem Via Cruzes, que ninguém imagina dentro de Surubim, ninguém faz ideia do que eu sofri, do que Deus me deu e que eu venci. Porque Deus me deu assim muitas batalhas, muito sofrimento, e eu nunca me desisti, nunca desanimei. Então chama-se Via Cruzes, é o 2º capítulo. Então vem narrando minhas doenças, 10 a 12 cirurgias, vem narrando também 20 endoscopias. Então uma série, porque muitas vezes as pessoas vê Dona Galega assim, tão linda, tão charmosa, e nem sabe o que é que ela está sofrendo, o que é que ela está passando. Então, aqui vem dizendo os detalhes de uma vida com muita garra, com muita fé, com determinação. Aí vem mais 2 capítulos, Ana, que o 3º capítulo são poemas, que não poderia faltar, e depois vem o 4º capítulo, que são flagrantes da minha memória, quando Surubim ainda só tinha uma rua principal. Então eu lembro cada detalhe
que ficou arquivado, que não apaga, só a morte é que pode apagar, e deixei mais registrado para que todos possam ver, apreciar e conhecer de perto, porque muitas vezes as pessoas não conhecem, aí escutam de ouvir dizer e não sabem que foi uma vida assim, atribulada, com muito sofrimento, porque se não fosse, não saía o escritor não, viu? Só sai o escritor pleno se passar pelas provas da vida. Mas a senhora nos mostra, né, quantas vitórias que a senhora tem. Aqui a gente está na casa da Maria José de Brito, a gente vai encerrar esse momento agradecendo muito a ela por ter aberto esse espaço na sua casa. E vamos lá, levanta essa cabeça, sorriso guerreira surubinense, não é isso? Muito obrigada. Eu quero agradecer também ao SESC, à Alas, ao Reduto Coletivo, em especial ao Igor Alexandre, a Nelma Farias, ao André Chaves, ao Alex e ao Carmélio, que são amigos parceiros e que estão envolvidos, né, nessa parceria, registrando pessoas importantes para a cidade, pessoas que merecem o destaque, um lugar de respeito. Então, gratidão aos colegas da arte que estão aí por trás das câmeras, organizando para que tudo aconteça. Obrigada, gente, e a gente se vê. Até logo. Eu quero agradecer a Igor, a Nelma, porque o primeiro momento da minha história acontecer foi através do Sesc Lê. Então o Sesc Lê me abriu as portas através do professor Avassi Xavier, que na época era ele. Então hoje é Igor. Então eu quero agradecer a vocês em particular, porque foi um alavanque total, porque eu serviu de incentivo e motivação para prosseguir, porque depois daquele evento eu fiz logo 4 livros de literatura de uma vez só. Então ali foi um alavanque muito grande, foi uma coisa fantástica. E eu quero agradecer a Deus por esse momento tão lindo, tão divino acontecer na minha vida. Obrigada a vocês, todos vocês, por trás dos bastidores. Gratidão. Vamos lá. Obrigado. Estamos de volta para dar continuidade aos nossos diálogos sobre literatura. E agora nós estamos aqui com a professora Valdenise de Melo. A Valdenise de Melo é filha de uma das maiores escritoras de Surubim, a dona Elzi Bezerra. Tudo bem, Val? Oi, tudo bem. Obrigada pelo convite. É uma honra, foi uma honra para mim ter esse convite. E obrigada a você, a Galega, que abriu as portas, ao Sesc e a Alas. E o Reduto também, não é? Reduto Coletivo também. Então, Val, para a gente é uma honra, né, recebê-la aqui, para a gente conversar um pouquinho sobre a história de Dona Elzi Bezerra e sobre sua história também. Gente, Val, fala um pouquinho para a gente, quem foi Dona Elzi Bezerra? Falar da minha mãe é tanta coisa. Minha mãe era muito conhecida não tanto pelos seus livros, mas vivia na igreja, naquele sacrário todos os dias, cantando à noite no coral, participava do Raio de Sol, lá no Sesc, né? O Sesc era muito conhecido no Sesc, no grupo dos idosos, que agora eu que estou participando desse grupo dos idosos. E esse nome, Raio de Sol, quem deu foi ela. Em todas as escolas ela era conhecida, mas minha mãe, como toda pessoa, ela foi uma menina muito levada, foi moça, foi adolescente, foi mulher, foi mãe e teve 8 pérolas, que foi a gente, que ela chamava com a gente as 8 pérolas. E minha mãe era trabalhadeira porque ela começou a trabalhar como servente na escola Lourenço Ramos. Ela era servente, limpava aquelas escolas todinha para lá e para cá. A gente ajudava quando podia. E minha mãe, nas horas vagas, ficava assim no parapeito da janela de Laís e Guerra. Ainda me lembro como se fosse hoje. Ela ficava ali para aprender as aulas de Laís e Guerra. Até que um dia as irmãs do Colégio do Amparo chamou ela para estudar. Ela mesmo grávida, cheia de filhos. Abriram uma sessão, ela levava a gente tudo para assistir aula, a gente ficava lá tudo sentadinha. E minha mãe se formou e arranjou uma cadeira de professora
e foi ensinar no Lourenço Ramos. Olha que honra de servente passar para ser uma educadora na mesma escola que ela trabalhava. E foi uma honra para minha mãe, como tem aqui, que minha mãe professora se tornou uma mestra de grande dedicação. Depois minha mãe, em 1986, começou a escrever. E em 1990 ela lançou seu primeiro livro, que foi Fantasia. Mostra pra gente esse livro. Foi esse livro, tá velhinho, porque faz tanto tempo, mas está aqui. Fantasia, depois vou contar uma história desse livro. E minha mãe era Elzia, poetisa, contista, escritora. Ela até desenhava, na escola Lourenço Ramos ela desenhou o Boi Surubim, a história do Boi Surubim tão linda, mas agora com o tempo, né, vai passando a gestão e as pinturas acabou. Mas ela desenhava umas telas também. E minha mãe, a doença chegou na minha mãe e ela, mesmo assim, ela doente, fragilizada, mas ela firme e forte. E ela lançou 3 livros. Até quando eu cheguei lá, ela estava doente, estava já no carro da SAMU. Aí ela estava dentro mesmo, ela, Valdenise, nesse dia eu demorei para chegar lá, que todo dia eu ia para lá. Valdenise, ainda bem que você chegou. Os livros, 3 livros estão em cima da cama, para Kleber, que é meu filho, imprimir tudinho para a gente lançar. Quando eu voltar, a gente lança. Para o lançamento, se Deus quiser. Aí ela foi embora, mas não voltou mais. Isso foi em 2015. Aí quando chegou em 2016, e ela faleceu, foi quase no aniversário dela. No dia 23, ela faleceu e no dia 24 ela ia fazer aniversário. Eu fiquei toda arrepiada, mas é assim mesmo. E a gente fez o lançamento, foi muito bonito, que foi até esses 3 livros. Que é Falando com Deus, Poesias e Gente da Gente. Gente da Gente fala das amigas, fala das escolas, dos padres, das irmãs. E fala mais dessas coisas. Esse daqui de poesia, que é muito interessante, que tem logo na frente, tem uma coisa tão linda. Ninguém consegue explicar a poesia. Ela toca na alma da gente, fazendo rir ou chorar. Faz a tristeza morrer e o sonho ressuscitar. A poesia é tão santa que quando o poeta canta, Deus para escutar. Nossa, achei lindo, incrível. E nesse daqui tem uma poesia também que eu não esqueço nunca. Mesmo ela lá na UTI, mesmo ela no caixão, eu ficava sempre recitando essa poesia que eu achava tão linda. Cuida de mim, Senhor. Quando a tristeza me abater, cuida de mim, Senhor. Quando o sol da vida escurecer, cuida de mim, Senhor. Quando a natureza tremer e o meu coração se entristecer, combalido, sofrido, ferido, cuida de mim, Senhor. Queria tanto sentar no teu colo, conversar contigo. Restaura-me, renova-me e me põe de novo a caminhar. E se eu não caminhar, e se eu morrer, vem comigo ficar. Achei tão linda essa poesia. Tem essa também que é Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo iluminar o meu ser, transformar o meu viver. Vem Espírito Santo iluminar minha vida. Fazer de mim tua guarida. Vem Espírito Santo com teus pés me transportar, com tuas mãos me guiar. Vem Espírito nos teus braços me envolver, ficar comigo ao amanhecer, passear contigo ao entardecer e velar contigo ao anoitecer. E nunca, nunca me abandonar. E quando eu morrer, vem comigo ficar. Aí ela tá lá com ele. Perfeição. Infelizmente. Então, gente, Elzia Bezerra, né, deixou essa riqueza literária pra gente, deixou muitos amigos, filhos maravilhosos, uma história de uma mulher forte, guerreira, que, né, a gente guarda no nosso coração para sempre. Elzia Bezerra vive. Né? Então, e não parou por aí. Aqui a gente tem Valdenise de Mello, que é a filha de Dona Elzia, professora, né? E Valdenise, minha gente, é contadora de histórias. Então, fala um pouquinho pra gente, Valdenise,
dessa tua trajetória como educadora e como contadora de histórias, né? Fala um pouquinho pra gente. A gente se inspirou na minha mãe, né? Ela deixou um legado, não... Cada um tem seu dom, né? As minhas irmãs também são escritoras, cantoras, compõem, escreve também, né? Minhas irmãs, então minha mãe deixou um legado muito forte, assim. E eu deixou um dom que eu não sei escrever, mas mesmo assim, sem saber escrever, eu estou fazendo o meu livro, que é Histórias, eu também conto. Até a Galega me deu uma sugestão para colocar Reconto Histórias que Fascinam. Aí eu vou pensar no título, né? Ficou bem interessante, não foi? Aí aqui tem histórias, mas são recontos, né? Não são histórias minhas. Até a poetisa galega diz, faça o seu livro, mas cada um tem o seu dom. E o meu dom é contar história. Eu não sei nem como eu estou falando aqui, porque o meu dom é contar história. E cada filho tem seu dom. Todas são professoras, igual a minha mãe, e tem o dom da escrita também. Então, assim, Minha mãe. fala pra gente agora, como foi que surgiu a Dona Historinha? A Valdenise passa pelas escolas, gente, da região e de Surubim, e ela leva, né, contações de histórias para as crianças. Então, fala pra gente como surgiu a Dona Historinha, esse personagem que você leva para as escolas. Dona Historinha é bem interessante, né? Que eu era professora, que agora eu me aposentei. Aí eu era professora e sempre meus meninos eram muito levados lá no Antônio Leal Filho. E eu disse, aí eu levava um livro todos os dias. Todos os dias eu contava uma história, mas eles paravam no tempo, assim. Eu digo, que coisa mais interessante, né? O prazer pela leitura, eu digo, vai ser assim. Aí eu disse, vamos juntar todo mundo, a escola toda. Aí juntava aquele turno todinho, o turno da tarde, ou de manhã, o que fosse. A gente colocava tudo assim no chão e eu ia contar histórias. Eu chamava o alunado também para me ajudar, né? Para ser os personagens, não trabalhava sozinha, eu chamava. E sempre quando eu chegava na sala de aula ou nos contos, é a hora do conto. Eu digo, vamos cantar uma musiquinha. Aí, toque, toque, toque. Aí eles diziam, quem é? Pode entrar. Aí eu digo, é a historinha que acaba de chegar. Dona Historinha, pode entrar, que os meus ouvidos estão prontos para escutar. Estão prontos? Estão. Aí começava aquele silêncio total e começava as minhas histórias. Aí eu me aposentei. Aí quando eu me aposentei, aí ficou aquela falta. Eu disse, não, eu preciso ver as crianças. Eu não podia ver umas crianças. Eu estou participando do SESC, do grupo dos idosos, estou participando também da hidroginástica. Agora não, por causa dessa pandemia, né? Quando eu vi as crianças, eu não resistia. Aí eu disse, posso entrar? Eu sou contadora de história. Aí eu, toque, toque, toque. Aí eles já sabem. Aí por onde eu ando, o SESC principalmente, é Dona Historinha na rua. Aí quando eu olho, oi, tudo bom? Aí as mães ficam olhando assim, Dona Historinha, você é porque eu conto história. Aí ficou Dona Historinha. Tem até no YouTube que eu coloquei, Dona Historinha Nise. Aí tem algumas histórias. Eu não sei mexer muito em canal, essas coisas, né? Mas ficou como Dona Historinha. Nise, você, né, e sua mãe, que histórias lindas, né, que a gente tem aqui em Surubim, de mulheres fortes, mulheres guerreiras, notáveis, que lutaram por suas famílias, pela educação, que merece o reconhecimento. E agora eu vou convidar você para contar uma historinha pra gente, né? Você disse que vai contar uma história de um dos livros de Dona Elzi Bezerra. Então a gente vai ouvir com muita atenção e muito carinho essa história que você vai contar pra gente. É um conto de Natal. Eu sei que não é Natal, mas está já chegando e todos os dias é Natal, não é? Então, as ruas estão todas enfeitadas com luzes coloridas. Tá cheio de pisca-pisca, né? Gente para lá e para cá. As lojas de roupas e de sapatos lotados de gente, né? Porque o povo acho que deixa tudo para o final do ano para fazer essas coisas. Mas apesar da pobreza do lar da menina Elzi, mas ela estava ansiosa e feliz esperando a chegada do bom e querido velhinho Papai Noel. E ela ficou pensando assim, meu Deus, o ano passado ele trouxe para minha amiga Jaci Glória, essa mulher existe ainda, ela mora na Alemanha, para minha amiga Jaci Glória, uma boneca tão linda, negra. Naquele tempo, né, a boneca negra, agora existe uma boneca de toda qualidade. E para mim, o que é que Papai Noel vai trazer?
Será que ele vai trazer um par de sapatos novos que os meus estão furados? Ou um vestido bem bonito para eu ir para a igreja que o meu está remendado? Ou será que ele vai trazer uma boneca para mim, bem bonita assim, de verdade, né? Para eu poder dar banho, porque as bonecas de pano não prestam para dar banho. Eu tenho boneca de pano ainda. Não presta para dar banho porque é toda ensopada, né? Ou será que Papai Noel só vai na casa de gente rico? Será que Papai Noel vai vir? Ela ficou com aquilo na cabeça, chegou a noite de Natal e nada. Ela foi para a cama e ficou esperando ver se aparecia alguma coisa assim, para ver se ela via algum Papai Noel, via qualquer coisa, e ela adormeceu de tanto esperar. De manhãzinha, a primeira coisa que ela fez foi correr lá no fogão de carvão. Quando ela chegou lá, quando ela olhou assim, seus sapatinhos estavam lá. Mas ela não viu nenhum embrulho tinha assim, ela não tem nenhum embrulho, mas só pode ser algo pequeno, com certeza, né? Porque Papai Noel não ia se esquecer, né? Mas quando ela chegou lá, quando pegou seus sapatinhos e balançou seus sapatinhos, foi a maior decepção da vida. Os sapatinhos só tinham cinzas. Aí minha mãe ficou, acho que aquilo com a cabeça, na cabeça o tempo todo, né? Esse tempo todo, assim, o ano todo. Até a gente, quando a gente nasce, ela teve a gente, ela disse: minha gente, é noite de Natal. Coloca os sapatinhos lá no fogão de carvão. A gente pegava, colocava os 8 pares de sapato lá. Aí de manhãzinha a gente ia dormir tudinho feliz da vida, inocente. Quando a gente se acordava de manhã, a primeira coisa que a gente olhava era os sapatinhos. A gente corria lá pro fogão de carvão, quando a gente corria, quando chegava lá no fogão de carvão. Aí não foi a mesma história da minha mãe, né? Quando a gente olhava assim, aí estava cheio de chocolate colorido, uns peixinhos de chocolate colorido. Acho que não é no tempo de vocês não, mas eu me lembro muito bem. Eram uns peixinhos enroladinhos assim. Eu só, olha, Papai Noel trouxe pra gente peixinhos de chocolate. Ai, meu Deus, ai, que coisa boa. Mas a gente ficava tão feliz, porque Papai Noel visitou a gente, né? E eu olhava assim para trás assim, e minha mãe estava com aquele sorriso singelo que só ela tinha. E só hoje eu sei porque ela dava aquele sorriso. Eu fico toda arrepiada. Fala da minha mãe. Nossa, é encantadora a história. Parabéns, né? Parabéns por sua história, pelo seu dom, Val. Parabéns, né, pela história de Dona Elzi Bezerra. Surubim está de parabéns por ter tantas mulheres incríveis. E a gente vai encerrar esse momento. Mais uma vez, eu quero agradecer ao SESC, através de Nelma Farias, ao Igor Alexandre, ao André Chaves. Também quero citar aqui o apoio indispensável também da Alas, através de Alex e Carmélio, nossos amigos guerreiros da arte, né? Todo mundo junto. Parabéns, Surubim. E é isso. Gratidão.